Um homem estava dirigindo o seu carro por uma estradinha de terra, toda esburacada e de difícil trânsito. E ele fica preocupado. Tomara que não me fure nenhum pneu, porque agora que eu lembrei que eu estou sem o macaco aqui no carro. E ele foi dirigindo e desviando dos buracos e pegando a trilha e desviando de obstáculos, e com aquela preocupação. Tomara que não me fure nenhum pneu, porque eu esqueci o macaco em casa. E ele foi dirigindo e desviando dos buracos, dos gravetos, dos lixos. E o caminho de terra era cada vez mais difícil e estreito. Às vezes aparecia assim uma ou outra casa no caminho, mas era difícil, tudo ali deserto. E ele, por aquela trilha difícil, e pensando o tempo todo, tomara que não me fure nenhum pneu, porque eu esqueci o macaco em casa. Mas tem uma palavra que Jó disse, que é realmente verdadeira. Jó disse assim: tudo o que eu temo me sobrevém, e o que eu receio me acontece. E de tanto aquele homem ter medo que o pneu furasse, puf! O pneu furou. E ele disse: eu sabia que isso ia acontecer, que droga! Aí ele desce do carro, olha aquele pneu murchinho, e ele ficou pensando: e agora? Eu não tenho macaco, como que eu vou trocar esse pneu? Aí ele se lembrou que há coisa de 300 metros atrás, ele havia passado por uma casa que tinha um carro na garagem. E ele viu o homem ali, junto ao portão. Ele pensou: vou até lá e vou pedir o macaco emprestado. Aí ele trancou bem o carro e foi a pé, caminhando em direção àquela casa que ele tinha visto, que ele tinha certeza que ali tinha um carro, e ele iria falar com o dono daquela casa e pedir o macaco emprestado. Mas à medida que ele foi caminhando, ele foi pensando assim: e se este homem, que eu nem conheço, resolver se aproveitar da minha situação e me explorar? E se ele me pedir 10 reais pelo macaco? Na situação que eu estou, eu vou ter que pagar. Tudo bem. E ele continuou caminhando em direção da casa que ele tinha visto a coisa agora de 200 metros atrás. E novamente ele pensou: e se aquele homem for um aproveitador e para me emprestar o macaco me pedir 50 reais? Puxa vida, que sujeito ruim! Mas se ele fizer isso, o que eu posso fazer? Eu estou precisando, vou ter que pagar. E ele continuou caminhando em direção àquela casa, e está agora a 100 metros dela. E ele vê o homem ali, ainda no portão, e o seu carro na garagem. Caminhando, ele pensou: puxa vida, e se este homem me pedir 150 reais para me emprestar o macaco? É um absurdo, mas o que eu vou fazer? Eu vou ter que pagar, porque olha só, o meu carro está abandonado lá no meio do mato. Se eu não pagar, o meu carro vai ficar ali. Fazer o quê? Eu já vi que ele vai me explorar, eu já vi que ele vai me pedir uma fortuna para me emprestar o macaco. E ele continuou caminhando na direção do homem que estava ali no portão, sem saber de nada. E ele, de longe assim, começou a examinar o tipo, começou a examinar o homem. Foi reparando na sua aparência, no seu rosto, e foi concluindo: este homem é mau. Eu vou falar com um homem mau, cruel. Tá na cara que ele vai querer se aproveitar de mim. Eu já vi que ele vai pedir 300 reais para me emprestar o macaco. Só porque eu estou precisando. É um absurdo. E ele foi caminhando na direção do homem. Ele está agora
a 10 metros de distância. E o homem ali, debruçado sobre o portão, já olhando na direção dele que está chegando. E sem entender nada, sem saber o que se passa. Mas na cabeça do nosso motorista, ele está já revoltado. Que absurdo! É capaz dele me pedir R$400 para me emprestar um macaco, mas isso não pode, esse homem é louco! E quando ele chegou na frente daquele sitiante, estava tranquilamente no portão da sua casa. Quando ele se viu frente a frente com aquele homem, e o homem olhou para ele esperando que ele falasse, ele revoltadíssimo disse: o senhor está completamente louco? R$400 por um macaco emprestado? Eu não preciso de droga nenhuma de macaco. Pode ficar com seu macaco. E o homem ficou olhando para o nosso motorista, que virou as costas enfurecido e voltou lá para fazer companhia para o seu carro quebrado, de pneu furado, esperando que, quem sabe, alguém passasse ali pelo caminho e o socorresse. Essa história parece ridícula, mas muitas e muitas vezes você age desse jeito. Por exemplo, você está querendo começar numa nova profissão e você pensa assim: mas eu teria que conseguir um estágio. Eu teria que pedir um estágio. Vamos supor que você esteja querendo um estágio como redator numa agência de propaganda. Aí você fica pensando: mas quem é que vai me atender? Eu não tenho experiência nenhuma. Aí você fica achando que não adianta ir, porque ninguém vai te atender. Pare de pensar desta maneira e tentar adivinhar o que os outros vão fazer. Pare de julgar as outras pessoas. É como você diz assim, você que é vendedor, ou você que trabalha por conta própria: puxa, aquela empresa é muito grande. Se eu a pegasse como cliente, eu ia ganhar muito dinheiro. Eu vou até lá. Aí você pensa um pouquinho mais e diz: mas quem é que vai me atender? Eu não conheço ninguém lá dentro. Eles vão me dar um chá de cadeira. Eu vou ficar 3 horas na recepção. O camarada vai mandar dizer que não está, ou então que está ocupado, não vai me atender. Quer saber de uma coisa? Eu nem vou. E assim você tem agido, é verdade ou não é? Com muitas e muitas coisas, desistindo antes de começar. É lógico que você só toma prejuízo com essa atitude, porque o maior fracasso é não tentar. Por isso, vá em frente. Agora, sabe, o que mais me admira é alguém pensar assim: eu precisava tanto de Deus. Eu precisava tanto que Deus me ajudasse. Eu precisava tanto que Deus me socorresse. Mas Deus não vai ligar para um traste como eu. Deus não vai querer ajudar uma pessoa imprestável como eu. Deus não vai querer dar qualquer atenção para uma pessoa como eu. E você desiste antes de tentar. E quantas bênçãos você está perdendo porque não tem coragem de buscar a Deus. Acha que Deus não vai te atender, acha que Deus não te ama. Por isso, pare de pensar desta maneira. Pare de julgar o seu semelhante. Pare de tentar adivinhar o que vai acontecer e pare de julgar o próprio Deus. Porque o próprio Deus está te dizendo agora e usando a minha boca para falar isto: eu te amo. Vinde a mim. Traga todos os teus sofrimentos. Traga toda a tua carga pesada. E eu te aliviarei. É isso que ele está dizendo. Jesus disse: por que não quereis vir a mim para terdes vida? Por quê, hein? Você acha que Jesus não vai te receber? Ele garante que vai te receber. É por isso que ele morreu de braços abertos. Se Jesus Cristo tivesse morrido crucificado de braços cruzados, eu também ficaria preocupado.
Mas ele morreu de braços abertos. E ele ressuscitou e assentou-se à direita de Deus, e agora mesmo está com a mão estendida para te abençoar. Você acha que não? Você pensa que não? Mas eu te digo que sim. E a palavra confirma isto. Por isso, não desista, por motivo nenhum. Não recue, não volte atrás por nada. Não julgue ninguém. Avance e principalmente busque o Deus Todo-Poderoso, porque neste exato momento Ele está garantindo que não apenas vai te atender, mas vai salvar a tua alma.